Boa noite, é uma alegria muito grande estar aqui outra vez. E a Valdeirês citou esse fato de 33 anos que a gente vem a Ibitinga, e isso é um motivo de muita honra, né? Realmente, desde a década de 90 que nós comparecemos a esta casa, com muita honra, vários trabalhos já foram apresentados aqui, e tivemos ao longo dos anos e das 3 décadas a oportunidade de abordar diferentes assuntos, naturalmente, e também de lançar livros aqui, fizemos seminários, trouxemos convidados. Isso é um motivo de muita alegria, porque a doutrina espírita é uma doutrina altamente dinâmica, oferecendo a todos nós a oportunidade contínua de aprender. Então, como primeira providência, como saudação a vocês, eu quero direcionar o meu abraço, claro que com muita gratidão, com muita alegria, com muita honra, porque nos entusiasma falar sobre a doutrina espírita. É uma doutrina racional, é uma doutrina lógica, é uma doutrina que nos estimula o bem, é uma doutrina repleta de ensinamentos e conhecimentos que nos fortalecem a vida. E a palestra que faremos hoje, já divulgada aí pela Valdeirês, o tema fascinação, não é a música fascinação, tá bem? Então não se iludam, porque eu não vou cantar é com ele e com a Neuza, mas não tem a ver, pode pôr o arquivo, não tem a ver com a música fascinação. Esta, na verdade, é uma palestra advertência, tanto para mim quanto para vocês, portanto, para nós. É uma palestra que vai falar sobre esse processo obsessivo na fase da fascinação. A palavra fascinação, ela lembra um encantamento, ela lembra um deslumbre, a pessoa fica deslumbrada, a pessoa fica assim, envolvida por um ideal, por uma música, por um filme, por uma pessoa. Mas isso é um perigo muito grande quando nós perdemos o discernimento. Esse é o processo obsessivo da obsessão, da fascinação. Allan Kardec dedicou um capítulo específico em O Livro dos Médiuns para falar da obsessão e classifica a obsessão em 3 itens: a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. A obsessão simples é muito simples, o próprio nome já diz. É alguém que faz uma sugestão, você aceita a sugestão. Quando eu falo alguém, eu estou me referindo tanto aos encarnados quanto aos desencarnados, porque a obsessão não está restrita ao mundo espiritual. Os variados assédios em moda na atualidade entre os encarnados também se constitui obsessão, porque a obsessão não é apenas de lá para cá, é daqui para lá, é entre eles lá e entre nós aqui também. Os variados assédios também constituem obsessão. Mas ela tem estágios. Então a obsessão simples é uma sugestão, aceita, e que pode ser removida com facilidade. Já a fascinação, nós perdemos o senso do ridículo. Na fascinação nos tornamos fanáticos. Na fascinação é como se tivéssemos uma venda sobre os olhos e perdemos a capacidade de raciocinar sobre aquilo que estamos fazendo. E a grande característica da pessoa que está fascinada é afastar-se daqueles que podem orientá-la, ajudá-la. Se você vai com o objetivo de ajudar alguém e dizer que a pessoa está passando por um processo mais severo de influência espiritual, a reação da pessoa é afastar-se de você. Ela vai ficar brava, vai ficar melindrada, vai ficar aborrecida, vai reagir contra o seu argumento.
Nós fizemos um livro sobre isso. Esse livro está sendo lançado pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul, mas não deu tempo de chegar. Ele saiu de Porto Alegre na quarta-feira, não chegou ainda. A previsão é entregarem até quinta-feira. Eu estava cheio de esperança que o livro chegasse hoje. Esta é a primeira palestra que eu estou fazendo sobre o livro, mas eu não trouxe porque o livro não chegou. Mas vai chegar, já está pronto, já está impresso e logo estará conosco. Eu quero dizer aqui de público um detalhe interessante na produção desse livro. Esse livro estava pronto, aprovado pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul, quando vieram as enchentes, que destruíram a livraria da Fergus, destruíram a editora, destruíram a sede da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Então aí, nós naturalmente consideramos que a federação precisava respirar para então pensar em livros, porque 70% do estoque foi perdido. Mas muita ajuda do Brasil inteiro chegou até a federação, que teve 40 centros espíritas no estado destruídos, com água até o teto, 40. E a intensa ajuda brasileira reformou, reconstruiu vários centros espíritas, e a ajuda foi muito grande. Entre essas ajudas, o Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru, dirigida pelo amigo Uriel, pagou a edição desse livro para a Federação Espírita do Rio Grande do Sul, para que a venda desse livro ajude a reconstrução da federação. É um processo nobre. Imagine vocês, a pessoa jurídica do Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru, sensibilizado pela tragédia, ofereceu-se e pagou a edição do livro. E agora a federação vende o livro para gerar receita que eles estão precisando em função dos prejuízos com as enchentes. Pode mudar o slide para mim, por favor. O embasamento desse livro saiu das 3 principais obras. Não usei todas, mas principalmente essas 3. O livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo. Pode mudar. E a origem do seminário que faremos, já temos alguns seminários marcados, e palestras como essa que está acontecendo aqui hoje. O livro saiu, por incrível que pareça, vocês podem pensar que teria que sair do livro dos Médiuns, onde capítulo específico sobre a obsessão seria a fonte do livro. Não, o livro saiu deste item de O Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 21, item 10, penúltimo parágrafo. Esse capítulo tem o título, capítulo 21, de haverá falsos cristos e falsos profetas. É uma afirmativa de Jesus, referindo-se ao aparecimento de criaturas que diriam, eu sou o Cristo. Nós vemos até hoje isso, pessoas que se dizem, eu sou o Cristo. Mas Jesus já deixou advertido, haverá falsos cristos e falsos profetas. Como nos demais capítulos, Allan Kardec pega o trecho evangélico, transcreve, comenta com a sua lucidez e inclui as instruções dos Espíritos. E nós vamos encontrar esta advertência. Eu vou ler, eu sei que vocês já leram, mas considerando aqui os internautas a quem saudamos com muito carinho, eu vou ler também. Notem, todo médium, a gente já para aí. Por quê? Todos nós somos médiuns, mais ou menos médiuns. Varia o grau de intensidade, varia o grau de percepção, varia o grau de maturidade, varia o grau de dedicação, varia o grau de comprometimento. É uma diversidade tremenda de médiuns, porque os médiuns não estão apenas no espiritismo, os médiuns estão em toda parte. Mas aqui nós estamos tratando de espiritismo. Então, todo médium e todo grupo, isso é importante, que considerem privilégio seu receber as comunicações que obtém, indubitavelmente se acham presas de uma obsessão bem caracterizada.
Qualquer pessoa que diz, eu recebo tal espírito. Qualquer grupo que diz, olha, aquele espírito só vai no meu grupo. O meu grupo é o mais importante. O meu grupo é o melhor. Eu sim sou o médium bom. Pronto. Já caracterizou a obsessão. E a obsessão é um assédio lesivo sobre o médium. Seja ele ostensivo ou não. Seja ele um cidadão ou seja um médium que trabalha ostensivamente. Então, toda vez que nós nos achamos melhores do que os outros, toda vez que a gente se acha mais capacitado que os outros, toda vez que a gente se acha a última cocada do pacote, já caracteriza a obsessão. Estamos sob uma influência lesiva. Por quê? Porque todos nós somos aprendizes. Nenhum de nós é melhor do que ninguém. Somos todos criaturas necessitadas de aprendizado e principalmente de humildade. Principalmente de reconhecer as próprias fraquezas, os próprios deslizes, bem próprios da nossa condição humana. Então a advertência aí está. Sobretudo, quando o espírito dominador se pavoneia com o nome que todos, encarnados e desencarnados, devem honrar e respeitar. Então, o médium diz, olha a assinatura dessa mensagem, olha quem assinou aqui, um nome respeitável. O espírito bom, elevado, não se comunica? É claro que se comunica, e muito, mas eles são discretos, profundamente discretos, e não tem preocupação de dar nomes, não tem preocupação, olha, eu sou fulano. Quando o médium se preocupa mais com o nome do que com o conteúdo, pronto, cuidado, abre os olhos, porque há muita preocupação em mostrar que você é capaz de receber determinado espírito que te procura, que te visita, que te aparece. E os bons espíritos não têm esse tipo de preocupação. Eles não estão preocupados em aparecer, em mostrar o nome, dizer quem são. O propósito deles é ajudar. Então isso caracteriza. Eu fui chamado a fazer uma live sobre esse assunto. Com outro palestrante, nós fizemos um diálogo sobre isso. E quando eu fui ler exatamente esse item 10, que tem o título de Os Falsos Profetas da Erraticidade, isso deu um pulo no meu raciocínio. Eu falei, isso aqui dá um livro. E deu mesmo. Essa advertência também está no mesmo capítulo. No finalzinho do capítulo. Olha que advertência. Entre os invisíveis, também há os que se comprazem em iludir se lhes depara a ocasião. Os iludidos são, está-se a ver, os médiuns que não se precatam bastante. Ora, quem são os autores das psicografias, das psicofonias, dos fenômenos mediúnicos? Senão os espíritos. Quem são os espíritos? São os seres humanos desencarnados, que não sabem tudo, estão em aprendizado também, só que eles são invisíveis aos nossos olhos, a gente não vê, a gente vê o médium psicografando, vê o médium falando, mas não vê o espírito que está ali. E eles, como no mundo dos espíritos existem espíritos de toda qualidade, existe espírito bom, existe espírito sério, existe espírito comprometido com o bem, mas existe espírito mentiroso também, existe espírito fraudulento, existe espírito manipulador, dominador. Então, muitos invisíveis se valem da invisibilidade para dominar. Alguém perguntaria, mas dominar por quê? Por causa do orgulho mesmo, por causa da vaidade. Aqui no mundo não é assim. Quantas pessoas não querem dominar as outras? Quantas pessoas não se consideram melhores que as outras?
desencarna, continua, até aprender a desenvolver a humildade. Pode mudar, Fábio. Mas então, qual a utilidade de tudo isso? Será que vale a pena ser médium? Não é muito perigoso? Será que vale a pena conhecer o Espiritismo? Ser médium, então, é deplorável? Absolutamente não. Não. A mediunidade tem uma finalidade muito séria. Vocês viram na página anterior que os invisíveis se valem e abusam e avançam sobre os médiuns que não se precatam. Quer dizer, que não se preparam, que não se vigiam, que se deixam entregues a ilusões variadas. Então, será que é melhor a gente não saber essas coisas? Não, é melhor saber, porque sabendo a gente se defende. Porque o perigo não está no espiritismo, está na orgulhosa propensão de certos médiuns para muito levianamente se julgarem instrumentos exclusivos, aí que está o perigo, de espíritos superiores, e nessa espécie de fascinação que não lhes permite compreender as tolices de que são intérpretes. Mesmo os que não são médiuns podem deixar-se apanhar. Esse finalzinho aí tem um detalhe fundamental. A fascinação não é exclusividade dos espíritas, nem mesmo dos grupos mediúnicos. A fascinação está na sociedade. Existem pessoas que querem dominar as outras, que querem enganar as outras, que contam mentira para as outras, que fazem tudo para criar um ambiente de dominação. Mas especificamente em se tratando de mediunidade, olha, orgulhosa propensão, ou orgulhosa pretensão de se julgar instrumento exclusivo de determinados espíritos. Olha, o espírito tal comunica comigo toda terça-feira. O doutor Bezerra de Menezes vai lá em casa. Cuidado, cuidado. Doutor Bezerra poderia ir na nossa casa? Claro que sim. E vai. Mas não tenha preocupação de ficar falando, ó, eu sou Bezerra, eu estou aqui. Vai anonimamente, silenciosamente, a gente nem fica sabendo. Cura. Traz o seu magnetismo próprio de amor ao próximo e ajuda efetivamente. Mas quando nós temos a pretensão de parecermos preferidos, pronto, ladeira abaixo. Porque não foram os médiuns, nem os espíritas que criaram os espíritos. Ao contrário, foram os espíritos que fizeram haja espíritas e médiuns. Desde todos os tempos, eles exerceram influência salutar ou perniciosa sobre a humanidade. A faculdade mediúnica não é mais do que um meio de se manifestarem. A mediunidade, os espíritos, os médiuns, não são invenção de Allan Kardec. Não são imaginação do codificador. Os espíritos existem, somos nós mesmos. Ora ocupando uma estrutura carnal, ora fora do corpo, mas mantendo a inteligência, a vivacidade, a vontade, a determinação e o patrimônio moral. Por isso que disse a vocês que existem espíritos sérios e bondosos, mas existem também espíritos fraudulentos e mentirosos, que enganam se puderem, desde que encontrem ocasião. Aí está o perigo da fascinação. Então a fascinação, repetindo o que dissemos no começo, como se houvesse uma venda nos olhos, o espírito sugere para o médium, faça isso, ele faz, e não vê o ridículo a que se entrega, não percebe o fanatismo que está se entregando. Então a gente tem que ter muita prudência nessa questão. E poderíamos perguntar então, por que existem os médiuns? Já que não foi o Espiritismo que inventou, por que Deus permitiu a existência dos médiuns? Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo.
capítulo 26, item 7. E olha a tarefa da mediunidade: instruir os homens, mostrar-lhes o caminho do bem, conduzi-los à fé. Notem que cada item desse dá um seminário de vários dias. Porque imaginem, o papel do médium, instruir os homens. E nos valemos aqui da figura ímpar de Francisco Cândido Xavier, cuja principal virtude é a humildade. Apagou qualquer tentativa de dominação alheia. Chico jamais se impôs. Ele foi um médium humilde. Não tinha preocupação de dizer-se melhor que os outros, dizia-se o cisco. É um exemplo para todos nós, assim como Ivone do Amaral Pereira, assim como o nosso Divaldo. Então, instrução dos homens, mostrar o caminho do bem através do exemplo. Somos criaturas que nos observamos mutuamente, é próprio da nossa condição, nos observamos mutuamente. Então, ser atuantes na mediunidade, os médiuns são observados continuamente. Que exemplo estamos dando quando médiuns? Que tipo de conduta estamos adotando? Mas nós não vamos especificar apenas os médiuns, já que todos somos mais ou menos médiuns. Eu já tive a oportunidade de dizer aqui nesta casa várias vezes: eu sou de família espírita, de infância, meu avô já era espírita, mas eu não sou médium ostensivo. Eu não vejo nada, eu não escuto nada, tudo que eu escrevo sou eu mesmo que assino. No entanto, eu tenho a mediunidade intuitiva. Os espíritos agem nos meus conteúdos para me ajudar a construir os raciocínios intuitivamente das questões doutrinárias. Então, todos nós podemos fazer isso, e cabe ao médium conduzir a fé. Todos nós conhecemos um exemplo brasileiro, e não é um exemplo só, são vários exemplos de médiuns falidos, médiuns moralmente desacreditados, porque se deixaram vencer pela vaidade, pelas pretensões, pelo desejo de aparecer, pelo ego inflamado. Eram médiuns, sim, são médiuns, e todo dia a gente vê notícias dessas mediunidades perdidas, fruto da vaidade, fruto do egoísmo, do egocentrismo, do desejo de domínio sobre outras pessoas. Então, é um assunto, advertência esse. Pode mudar, Fatima. E aí nós vemos o lado inverso, o outro lado da questão. A fascinação nos permite pensar nisso, nos supostos médiuns. Isso é muito grave. A gente fala há muita notícia do suposto cobrador, suposto leitor da energia elétrica, suposto leitor do consumo de água, que bate na porta, você abre, ele está uniformizado com crachá e é um marginal, um ladrão que nos aponta a arma depois. Quantos casos não vemos assim, de supostos médicos não diplomados, que fazem cirurgia dentro dos hospitais, supostos profissionais de várias áreas, pois existem também os supostos médiuns, pessoas que se dizem médiuns para querer impressionar, pessoas que querem impressionar por uma suposta mediunidade. Para quê? Para dominar os outros, para tirar proveito, para explorar, para ganhar dinheiro até. Supostos médiuns. Embora existam médiuns que queiram transformar a sua mediunidade em fonte de renda também. Isso também existe. Agora pense nos pseudos mentores ou pseudos sábios. Quem são os pseudos mentores ou pseudos sábios? São espíritos que se apresentam com palavras bonitas, com palavras dóceis, apresentando-se como orientadores, como mentores, para ganhar a confiança do grupo, para ganhar a confiança do médium, e depois dão um arrastão da decepção, passando a dominar. Então o espírito chega e fala para o médium, ou para o grupo, às vezes é o grupo inteiro: vocês são meus preferidos, vocês foram escolhidos por Jesus, vocês têm a bondade no coração,
Vocês têm a capacidade desenvolvida. Cuidado com isso. Muito cuidado com elogio fácil. Elogio fácil é uma cilada, é uma areia movediça. É preciso tomar muito cuidado com isso. Porque existem os pseudos mentores. Eles adentram, vão devagarinho, vão falando palavras doces, citam trechos do Evangelho, decoram trechos da codificação, fica todo mundo impressionado. Nossa, você não sabe o Espírito que está comunicando lá. Você não sabe o Espírito que está me visitando. E aí o Espírito usa um nome respeitável para dar credibilidade à comunicação. E o médium cai que nem um patinho. E o grupo cai que nem um patinho. Mas peraí, mas então como é que faz? Os espíritos bons não se comunicam? É claro que se comunicam. Mas toda comunicação tem que ter o aval do bom senso, do raciocínio, do discernimento. Não é para ficar publicando qualquer coisa. A gente tem que analisar o que foi recebido. Tem que ver se aquilo está de acordo. Vejam vocês que o maestro e compositor Antônio Carlos Gomes, em 1938, orientando a fundação do Grupo Espírita Antônio Carlos em Campinas, pediu na comunicação que não pusessem o nome Gomes, porque a família não iria compreender. Olha que discernimento. Se o grupo estivesse fascinado, nossa, Antônio Carlos Gomes, põe logo aí, Grupo Espírita Antônio Carlos Gomes. Mas a pedido do Espírito, Grupo Espírita Antônio Carlos, só. Então, os Espíritos são capazes de fazer os pedidos mais absurdos. Aquilo que vem através da psicografia, da psicofonia, deve merecer análise racional do conteúdo. Lembrando a dona Ivone do Amaral Pereira, que esperou 40 anos para ver o seu livro Memórias de um Suicida publicado, inicialmente recusado pela Federação Espírita Brasileira, depois, gradativamente, foi ganhando confiança até ser publicado. Então é preciso muita prudência com a questão, muita prudência. E aí nós temos o que Allan Kardec traz em O Livro dos Médiuns, da fascinação propriamente dita. É uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium, e que paralisa de alguma forma seu julgamento com respeito às comunicações. Só esse item aí deveria estar nas nossas cogitações doutrinárias permanentemente, porque ele nos ensina a não cairmos nessa armadilha. O Espírito produz uma ilusão, a ilusão da capacidade, a ilusão da preferência, a ilusão da beleza. Nossa, que médium que você é. Nossa, eu quero você no meu grupo. Você é um médium fascinante. Nossa, que palestrante sensacional. Aí o que começa a acontecer? O verme da vaidade começa a subir pelas pernas. O verme das pretensões começa a ruir a nossa estrutura moral e emocional. Por isso é que, para lutar e defender-se com essa ilusão, nós temos que nos munir de humildade, mas também de conhecimento. Estudar o Espiritismo, entender como se processa esse processo mediúnico, como é que se opera esta aproximação fluídica dos Espíritos, qual a finalidade das comunicações, qual o conteúdo que está naquela manifestação dada. Pode mudar. Olha aí o que eu disse no começo. O médium fascinado não acredita que o estejam enganando. O Espírito tem a arte de lhe inspirar confiança cega, que o impede de ver o embuste e de compreender o absurdo do que escreve, ainda quando esse absurdo salte aos olhos de toda a gente. A ilusão pode ir até mesmo ao ponto de fazer achar sublime a linguagem mais ridícula. Eis o perigo. Por isso disse a vocês
que esta palestra é uma advertência para mim e para todos nós, que precisamos estar prevenidos dessas situações. O Espírito cria um ambiente em que o médium não vê o que se passa à sua volta, não enxerga, não consegue discernir, não consegue raciocinar e, portanto, cai na cilada do engano. E olha a tática que eles usam, isso é muito importante. Vejam a tática que esses espíritos usam para enganar. Esse é um detalhe fundamental. Para chegar a essa finalidade de iludir, de dominar, preciso é que o espírito seja destro, ardiloso e profundamente hipócrita. Mas existe espírito hipócrita? Mas muito. O Erasto diz que existe mais espírito mentiroso do outro lado do que aqui, dada a proporcionalidade da população. Tem muito mais gente desencarnada do que gente encarnada. Os espíritos somos nós mesmos. Então tem muito espírito hipócrita. Porquanto não pode operar a mudança e fazer-se acolhido, senão por meio da máscara que toma e de um falso aspecto de virtude. Nós não podemos esquecer esses aspectos para não cair nessas ciladas. A sua tática quase sempre é a de inspirar ao seu intérprete o afastamento de quem quer que ele possa abrir os olhos. Por esse meio, evitando toda contradição, fica certo de ter razão sempre. Então ele é afastado das pessoas que podem ajudar, não tem opositores, ele passa a dominar, porque quem vai ajudá-lo ele se afasta, e se o expulsam do centro, ele funda outro centro. Se ele fica no centro, cria um problemão. Mas é a tática que os espíritos usam. Inspira o seu intérprete o afastamento de quem possa ajudar. Então alguém que tenta se aproximar para ajudar, os espíritos o envolvem e falam: olha, não dá ouvido para esse aí. Como ele está sob domínio, ele aceita a sugestão. E agora, como é que a gente faz? Como agir então, diante desse quadro profundamente desafiador? Lá no mesmo capítulo 21, o nosso orientador vai dizer, no item 10, que os espíritos fascinadores estão, ou os hipócritas, estão em maior número entre os desencarnados, semeiam a desunião e retardam o progresso, lançam sistemas absurdos que são aceitos, começam a disseminar ideias que não tem nada a ver com o espiritismo, com a prática mediúnica, com o grupo. Isso é um perigo, gente. Isso é um perigo. Tomam nomes respeitáveis para serem aceitos. Então assinam lá grandes nomes, nomes respeitados na cidade, no estado, no país, na credibilidade mediúnica, semeiam antagonismos entre os grupos, estimulam o isolamento e a se verem com maus olhos. Estamos advertidos. Erasto orienta sem dó. Olha o que o Erasto fala: repelir impiedosamente todos esses espíritos. Esse impiedosamente aí não é com violência, mas é não aceitável. Repelir esses espíritos que se apresentam como conselheiros exclusivos, pregando a divisão e isolamento, são espíritos vaidosos e medíocres. Olha, ele não tem dó para usar essa expressão, que querem se impor, prodigalizam louvores exagerados, elogios, diretamente, a fim de fascinar. O objetivo é dominar. São ávidos de poder, déspotas públicos quando encarnados. Olha o detalhe: quando estavam encarnados, eram dominadores, déspotas públicos. Desencarnam e querem continuar mandando. São aqueles que têm as ambições do poder,
as ambições do dinheiro, as ambições do sexo, as ambições de todo tipo, desencarnam e querem continuar mandando. Desconfiai de comunicações com teor místico e bizarro. E eu repeti aquela frase do começo: todo médium ou todo grupo que considerem privilégio seu receber as comunicações que obtém, indubitavelmente se acham presas de uma obsessão bem caracterizada. É um desafio para nós os espíritas. Não cairmos na areia movediça, não afundarmos na areia movediça da ilusão, da vaidade, de achar que somos preferidos, escolhidos, privilegiados. Não somos. Que somos melhores que os outros? Não somos. Que somos mais capacitados? Não somos. Somos aprendizes, meramente. Estamos numa escola gigantesca, necessitados de desenvolver muitas virtudes, de nos comprometermos mais com o bem, de agirmos diretamente nas boas obras. Pode mudar. E aí está a causa. Não pode ser deixado de falar. A causa, a obsessão é via de mútua sintonia. Somos nós que aceitamos os elogios fáceis. Somos nós que damos abertura. Se um sugere, avança e domina, é porque houve assimilação, houve concordância, aceitação do outro que se deixou levar. Houvesse reflexão, haveria resistência impedindo avanço. Ora, isso aí não é só entre os espíritos que atuam. Entre nós é assim. Os abusos de todo tipo acontecem porque a gente permite. Agora imagine os invisíveis. Eles vão abusar mais ainda. Fascinação. A brecha aproveitada pelo obsessor quase sempre é o orgulho. Esse vício moral que ainda trazemos e que nos faz supor falsamente que somos os melhores e os mais importantes. É onde a vaidade se mostra com toda a sua glória. A vaidade é um inimigo muito feroz. Tratemos de dispensar a vaidade. Vaidade do quê? Para quê? Somos criaturas em aprendizado, repito. Por favor, Fatima. As consequências da fascinação é o fanatismo, os ridículos, os extremismos de todo tipo, os desequilíbrios psicomorais, os casos sombrios de obsessão e as ilusões e seduções variadas. E a gente percebe, voltando ao que eu afirmei antes, que a obsessão não está restrita aos médiuns, nem aos espíritas, nem aos grupos mediúnicos, mas está na sociedade. Nós vemos que a política brasileira, essa vergonhosa política brasileira, é um processo de fascinação coletiva. Não estou falando nem de um lado nem do outro, dos dois extremos. É um processo de fascinação coletiva. O feminicídio é fruto de uma fascinação. O sujeito acha-se dono e quando a outra parte não concorda, ele mata. Isso é fascinação. A fascinação pelo poder, a fascinação pela ganância, a fascinação pelo sexo, a fascinação pelo domínio e variadas outras vertentes que a gente enquadra. Briga de torcida de futebol. Olha que coisa ridícula. Mata-se em nome de um resultado. Fascinação. Não discerniu, ficou cego. Ora, perdeu os bons sensos. Como é que eu vou matar por causa do resultado de jogo? Perdeu a visão, perdeu o bom senso, perdeu o equilíbrio. Então a fascinação se enquadra em todos esses casos, que geram naturalmente até tragédias. Nós vemos o mundo do jeito que está, com guerras, é produto da fascinação. Essa ambição de poder, essa ambição de domínio sobre outras pátrias, nós vemos as guerras aí acontecendo, ou poderio econômico, e tudo isso procede dessa aceitação cega de propostas que vêm de todo lado. Então o grande detalhe é esse, olha, a perda do discernimento, a perda do bom senso, a
perda da autoanálise. Aí está o detalhe fundamental da fascinação. Por isso que eu falei para vocês que eu não ia falar de música, não. Eu ia falar de uma influência recíproca que nos exercemos, podemos exercer, fruto desta perda, que é causada pelo orgulho ou pela vaidade. Pois não. E Jesus também falou sobre isso. A gente pensa que não, mas falou. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm ter convosco cobertos de peles de ovelha, e que por dentro são lobos rapazes. Conhecei-os pelos seus frutos. Tende cuidado para que alguém não vos seduza. Veja, não está restrito aos espíritos, é amplo, é geral. E precisa ter cuidado de não ser seduzido por coisas variadas, por ilusões de todo tipo. Veja que a drogadição é uma ilusão causada por um processo alimentado que tem vários fatores, trazido muitas vezes por lobos dentro de pele de ovelha, que são os que incentivam a drogadição, o tráfico, e por aí vai. Então o livro aí está. Eu não trouxe ele porque ele não ficou pronto, quer dizer, não chegou, ele está pronto, mas não chegou. Aos que quiserem adquirir, poderão usar esse WhatsApp diretamente da editora, ou, não sei se a livraria da casa vai ter, se vai pôr no Clube do Livro ou não. Não é romance, é um livro de aprofundamento doutrinário, é um livro que aprofunda o tema. Quando eu me debrucei sobre o tema, eu fiquei impactado com a quantidade de informação disponível. Então, a obsessão é um dos itens, é um dos temas que a doutrina espírita oferece. E nós fizemos um livro 95% tirado das obras de codificação. Pouca coisa nós utilizamos de Emmanuel, de Joana de Ângeles, de André Luiz, de Ivone Pereira. O objetivo foi concentrar na codificação. Então, digamos que é um acervo reunido sobre o tema. Eu espero que nós não caiamos nas valas da vaidade. Muito obrigado.